Boa noite. Que a graça e a paz de Cristo venha inundar o seu coração, sua vida. É você que está presente, você que nos assiste. Que o Senhor possa trazer paz, alegria. Amém? Nos últimos dias, já de alguns meses, nós estamos escutando muito sobre fogo, sobre altar, restaurar o altar, sobre o óleo do Espírito, sobre manter o nosso coração com a chama acesa, recebendo várias direções para mantermos o amor, para que o nosso amor não se esfrie. E a palavra conta a história de Davi. Em um momento ele foi levar um sacrifício, fazer uma oferta ao Senhor. E quando ele chega, o dono da fazenda, dos animais, ele simplesmente fala assim: não, rei, pode usar os animais, o lugar, o espaço para você ofertar, fazer o sacrifício. Porém, Davi fala assim: não, qual é o valor? Qual é o preço? Eu não posso entregar nada ao meu Senhor que não me custe alguma coisa. Eu preciso valorizar isso. Então, Davi ele fala para aquele homem: dê o seu valor, dê o seu preço, porque eu não vou entregar nada ao Senhor que seja sobra, resto. Para nós mantermos a chama acesa, precisamos colocar valor nisso. E somente um adorador vai manter o coração aceso. Somente um verdadeiro adorador vai buscar Ele em todo momento, em todo tempo. Muitos usam essa passagem simplesmente para falar de oferta, mas é muito mais que isso. É uma vida. Então, se você chegou nessa noite buscando de Deus uma paz, uma solução para sua casa, se você tem passado por dificuldades, problemas, se você tem buscado uma solução financeira, se talvez até mesmo você chegou nesse lugar doente, enfermo, com uma dor no seu corpo físico, uma dor na sua vida emocional, no seu intelecto, ou até mesmo um problema espiritual, onde você não enxerga mais Jesus, você não consegue ver essa presença. Temos escutado tanto. É tempo de nós tirarmos as cinzas todo dia e colocar uma nova lenha, deixar essa chama acesa, porque o fogo não vai parar. O fogo vai continuar incendiando. O fogo vai continuar incendiando. Só que depende de mim, depende de você. Então vamos dar valor. Vamos colocar mais lenha, vamos tirar a cinza, vamos deixar o velho homem, vamos deixar tudo aquilo que nos prendia para adorá-lo, levantar Ele uma verdadeira adoração. Talvez hoje o que para você vai ser de importância, talvez é fechar os olhos, que muito tempo você não consegue nem fechar os olhos num culto. Talvez para você hoje vai precisar levantar suas mãos, porque faz tempo que você não levante suas mãos. Mas eu quero motivar você nessa noite a buscar o Senhor, até que Ele venha, até que a presença venha a ser manifesta, até que você conheça Cristo verdadeiramente. Vamos adorar mais um pouco? Vamos dar valor à presença, vamos dar valor a Cristo. Amém? Abra sua boca, que o céu se abra. Amém? Vamos adorar. Tudo está pronto. Já está pronto. Mesa, pão e vinho. O Pai já está na casa. Cristo já está presente. Cristo já está se movendo. Lâmpadas acesas, Ele vem. Qual é o valor que você vai colocar na sua adoração nessa noite? Sabe aquela presença a mais? Sabe o nível a mais? E mais além. Aquilo que você pode doar mais nessa noite. É tempo de se queimar. Óleo protegido, Ele vem, Ele vem. Oh, oh, oh.
Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Na alegria ou na tristeza, contigo estarei. na saúde ou na doença, Não te deixarei. no dia bom ou dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. Na alegria ou na tristeza, Contigo estarei. na saúde ou na doença, Não te deixarei. no dia bom ou dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Dia e noite, noite e dia. Pai, nós declaramos, Senhor, nessa noite, Senhor, cura. Jeová Rafa, Pai, sobre, Senhor, nossas famílias, sobre nossas vidas. Declaramos, Senhor, libertação, libertação, Senhor, de vícios. Pai, tudo aquilo, Senhor, que nos prendia, Senhor, ao pecado. Declaramos, Senhor, livres, liberdade. Declaramos, ó Deus, o manifestar, Senhor, da Tua glória. Declaramos luz aonde há trevas. Profetizamos, Senhor, vida aonde há morte. Profetizamos, Senhor, saúde aonde, Senhor, até agora estava habitando doença. Em nome de Jesus, declaramos fora toda, Senhor, atuação das trevas, todo levante, Senhor, do inimigo, toda flecha, Senhor, do inimigo, nós declaramos, Senhor, fora. Falência à obra das trevas. E reconhecemos que Cristo é o Senhor de nossas vidas. Por isso, ó Pai, vem com milagre, com sobrenatural sobre cada um presente nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém? Repita comigo: o Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom. Amém? Eu quero começar falando um versículo que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Algumas versões dizem que é esses que Deus procura. É esses que Deus está procurando, os verdadeiros adoradores. Então, como eu já dei uma introdução, há algum tempo já nós estamos falando sobre esse algo novo, sobre subir o nível, sobre manter a chama acesa, restaurar o altar. E nessa semana, buscando algo para compartilhar com cada um de vocês, só existe um caminho para manter a nossa fé firme, para manter o nosso coração aceso, é sendo um verdadeiro adorador. E nessa noite eu quero trazer algumas direções, uma perspectiva de como é andar em adoração. Quais atitudes de um verdadeiro adorador. Sábado passado, o irmão Nego trouxe uma palavra tremenda,
Ele falou um pouco sobre Obed-Edom. Quantos estavam aqui sábado passado? E se você olhar na história, quando a arca foi levada por um povo inimigo, eles viveram tempos bem complicados. Porque eles estavam com a arca, que significa a presença de Deus, porém eles não entendiam nada disso. E eles estavam sofrendo com pragas, doenças, Deus estava castigando aquele povo. Davi, porém, ele entende, ele sabia a importância da presença. Ele fala, nós precisamos trazer essa arca. Então, quando ele vai buscar a arca, você ouviu um pouco toda a história, sabe que Davi até teve boas intenções, mas ele tentou levar de uma maneira errada. Nós precisamos carregar a arca. É minha, é sua responsabilidade carregar a presença. Amém? E não é colocando em algo, mesmo que seja novo, mesmo que você construa um carro novo, é você que precisa carregar. Não é o teu irmão, não é a tua irmã, é você que precisa carregar a arca, é você que precisa carregar a presença. Então, tudo aquilo acontece, e eles levam a arca para a casa de Obed-Edom. E o que é o mais tremendo? A palavra fala que Obed-Edom, ele ficou 3 meses com a arca, e Deus o abençoou em tudo. Ele entendeu o que é adoração. Sabe o que eu imagino, amado? Ele colocou a arca no melhor lugar da sua casa. E ele deixou a arca lá no melhor lugar. Então ele estava lá almoçando, e quando ele olhava para a arca, ele, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. De repente ele ia para o banho, tomava um banho, e de repente ele voltava, ele olhava a arca e ele adorava. Ele estava reunindo a família, jantando, daqui a pouco eles olhavam para a arca, vamos adorar, porque a presença está aqui. Uau! E Deus o abençoou em tudo. Quer manter a chama acesa, restaurar o altar, viva uma vida de adorador, e de um verdadeiro adorador. Quinta-feira, quantos estavam aqui quinta-feira? Que culto, que presença, mais cultos como esse, amém? E o Franco falou, na quinta, se você prestou atenção, que adoração é música, amém? Não, adoração não é só música, vai além de música. Adoração é um estilo de vida. E que estilo de vida que é esse? Vamos ler a palavra? Eu quero começar lendo 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 13. Eu quero pedir uma atenção especial de vocês nessa noite, porque nós vamos ler alguns versículos. E eu quero que vocês participem comigo. Amém? Esses dias eu conversando com o Franco, e a gente falando desse momento que nós estamos vivendo. Às vezes nós recebemos esse convite para estar compartilhando algo com vocês. E eu confesso, amado, eu fico nervoso. Nos sábados, a minha esposa sabe como eu fico. E aí, conversando com o Franco, ele, nessa perspectiva de a gente ter essa oportunidade de compartilhar, e a gente fala, e o que a gente vai levar? O que falar de tantas palavras poderosas que têm sido ministradas neste lugar? E ele falou assim, cara, sabe o que eu falo? O de sempre. É aquilo que está ardendo no nosso coração. Sabe o que eu e você nós precisamos falar? Jesus. Não tem algo diferente para falar. Não tem algo novo. Cristo. Ele é a novidade de vida. Então eu quero compartilhar um pouco com vocês algo que talvez eu até já falei. Mas Ele é a nossa novidade. Amém? 2 Samuel, capítulo 12. Diz assim, então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. 14. Mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem. Também o filho que lhe nasceu morrerá. Repita comigo. O seu filho morrerá. Então Natã foi para a sua casa e o Senhor feriu a criança. Repita comigo. Feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Repita comigo. Adoeceu
gravemente. Vamos lá para mais um versículo. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Repita comigo: Nínive. E pregue contra ela. Mateus, capítulo 26, versículo 39. E adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: isso é Jesus. Meu Pai, se é possível, que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja feita como eu quero, e sim como tu queres. Repita comigo: eu não quero. O que eu quero trazer com esses 3 exemplos? Esses 3 exemplos, tanto Davi, Jonas e o próprio Jesus, eles sabiam o que Deus tinha para eles. Os 3 receberam algumas direções, eles tinham um propósito, eles tinham um caminho, eles tinham algo a cumprir. Os 3 sabiam o que precisava ser feito. Os 3 receberam uma resposta de Deus. Os 3 receberam uma direção de Deus. Porém, não era algo fácil a ser feito. Os 3 receberam palavras difíceis. Eu quero trazer esses 3 exemplos para mostrar para cada um de vocês que o processo para cada um é diferente. A minha dificuldade, talvez para você, não é uma dificuldade. É algo natural, é comum. Isso você tira de letra. Mas talvez o que para você é uma dificuldade, para mim não é. Então, o processo para cada um é diferente. Eu vou passar por algumas situações, vocês vão passar por outras situações. Mas existe algo comum para todos. E foi comum para os 3. Repita comigo: relacionamento. Sabe o que Deus espera de cada um de nós? Relacionamento. Um verdadeiro adorador, ele tem um relacionamento com o Pai. Ele ouve. Se você prestou atenção, o profeta Natan chega a Davi com uma direção de Deus. Deus falando com Davi: você errou, você pecou. Deus estava sempre falando com Davi. Com Jonas foi a mesma situação. Jonas chega, nós não sabemos onde ele estava, simplesmente a palavra fala assim que Deus chama Jonas, dá uma missão para Jonas. Então existia um relacionamento. E se você olhar em toda a história da palavra, desde o Éden, o que Deus procura é um relacionamento. Com Adão e com Eva, Deus toda a tarde ele descia para ter um relacionamento, para conversar. Algo diário. Sabe o que Deus espera de nós? Conversa, relacionamento, transparência. Nem sempre a resposta de Deus será como nós esperamos, ou até mesmo como nós queremos. Às vezes nós buscamos tanto de Deus algo sobre o nosso chamado, que nós queremos um ministério, né, que nós queremos alguma direção, né, ou oramos tanto por alguém, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, filhos, né, por algum amigo. A gente quer tanto que Deus venha transformar um ambiente, que Deus venha mudar algumas vidas, e parece que nós não escutamos uma resposta. Ou até escutamos, mas não era exatamente aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Mas será que nós estamos dispostos a queimar pela resposta? E será que nós temos maturidade para ouvir a resposta e continuar amando Ele? Aquilo que você tem buscado tanto,
Quantos têm algum pedido a Deus? Precisam de algum milagre? Você tem algo que você espera de Deus? Se a resposta disso que você tanto busca, tanto espera, não for da maneira que você imagina, será que você terá a maturidade de continuar amando Ele, mesmo que a resposta dele não é aquilo que você quer ouvir? Tem coisas que Deus começa a fazer em nossas vidas que nós não entendemos. E às vezes, amado, a gente já está cansado de ouvir, né? Principalmente quando a gente passa por algum problema. Mas é um processo, você precisa passar por isso, é uma experiência, você vai amadurecer com isso. Era preciso você passar por essa situação. Tem momentos que a gente está cansado de ouvir isso. Sim ou não? A gente só simplesmente queria uma solução. Nós queríamos paz. Mas só que a gente vai entender o processo de tudo aquilo que a gente está passando, se a gente perseverar na adoração, vivermos uma vida de adoração. Sabe isso que nós estamos vivendo no nosso culto? Essa manifestação da glória, essa presença, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, essa glória manifesta. É como os jovens falam, é só um plus, né? É só um bônus. Mas quando nós, no nosso particular, no nosso dia a dia, na segunda-feira, na terça-feira, quando valorizarmos o secreto, o relacionamento, nós começaremos a entender o processo de uma forma muito mais simples, transparente. Porque aí todo dia nós estaremos sentando com Ele e ouvindo o noivo. Uau! Nós temos recebido uma palavra rema para este ano, que é conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Precisamos ser o reflexo de Cristo. E é impossível Cristo habitar em meu coração e eu não ter mudança de vida. Porque se Cristo habita em mim, como que eu trato mal as pessoas que trabalham comigo? Como que eu trato mal os meus vizinhos? Como que eu trato mal as pessoas que congregam comigo? Como que eu falo mal das pessoas? Opa! Então eu preciso melhorar o meu secreto. Eu preciso conhecê-lo. E que as pessoas conheçam Cristo através de mim. Mas um relacionamento duradouro, ele acontece quando existe transparência. Quando existe esse relacionamento. Eu conheço a minha esposa porque eu me relaciono com ela todos os dias. Você só vai conhecer Cristo quando você se relacionar com Ele todos os dias. E entenda algo. Eu não posso comparar o meu processo com o seu processo. Douglas, mas lá em casa às vezes é difícil, a minha esposa não entende. O meu marido é um cabeça dura. Douglas, os meus filhos não tomam jeito. Cada um vai passar por um processo. Mas eu preciso me posicionar como um verdadeiro adorador. Restaurar o altar todos os dias. Quando eu começar a refletir a imagem de Cristo, refletir a glória de Cristo, é impossível aqueles que estão ao meu lado não receberem dessa glória. E aí não é você que vai mudar. Não é você que às vezes vai ficar ensinando. Mas é a presença que vai impactar. Sabe essa enfermidade que já há anos vem nos acompanhando? Quando eu começar a refletir a glória, não tem como ela ficar ali. Sabe essa pessoa que não quer ouvir o evangelho na sua casa? Ela não suporta o crente. Você nem vai precisar falar de Cristo. Mas essa glória, ela vai impactar tanto essa pessoa que ela vai ter sede e fome da presença. E qual foi a atitude de adoração desses três? Qual foi a atitude de Davi quando ele ouve do profeta falando assim: ei, o teu filho vai morrer? Qual foi a atitude de Jonas quando Deus falou para Jonas: Jonas, vá para a cidade de Nínive, levar uma palavra de juízo, falar que eu vou destruir aquela cidade? Qual foi a atitude de Cristo quando ele sabia que ele iria precisar morrer numa cruz?
Vamos ler mais um pouco? 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16 diz assim: Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e entrando em casa passava a noite deitado no chão. Jonas capítulo 2, versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Mateus 26, versículo 56. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Algumas versões falam, então ele ficou só. Quando Davi recebe uma palavra de Deus dizendo que o seu filho iria morrer, o que ele fez? Ele se arrepende e ele vai orar. E às vezes quando nós recebemos uma palavra, ou quando nós enfrentamos um período de dificuldade, de enfermidade, o que nós fazemos? Nós fazemos igual Davi, nós vamos orar. Nesse tempo que nós estamos passando, eu tenho certeza que você já orou por alguém que teve Covid. Tenho certeza que você já passou até mesmo na sua casa, ou você mesmo já teve Covid, e você teve que orar para que Deus curasse. Sim ou não? Hoje é comum, amado, a gente levantar períodos de oração para que Deus cure, porque é uma doença que está assolando todos. E se Deus não curar? Nós estamos sendo movidos a levar milagre, a sairmos da igreja, das quatro paredes e profetizar cura, orarmos pelos enfermos, profetizarmos salvação. E se eu orar e não acontecer nada? Será que eu vou continuar adorando a Deus? Sabe o que Davi fez? Ele recebe aquela palavra, meu filho vai morrer, eu preciso orar. Ele entra em oração e jejum, amado. Não foi um dia, não foi 2 dias. Ele ficou alguns dias orando e jejuando. Ele não parou de orar, de jejuar, de chorar, de clamar por cura. Ele amava aquele filho, ele queria o filho vivo. Jonas, ele recebe uma direção de Deus. E Jonas, ele não teve nem coragem de conversar com Deus. Ele não teve nem coragem de falar assim, Deus, eu não quero ir naquela cidade falar sobre destruição. Pensa o desespero, eu começar a olhar o Senhor destruindo aquela cidade, pessoas morrendo, pensa o caos que vai ser, eu não quero ver isso. Ele não quis conversar com Deus, questionar, porque nós somos bons em questionar, né? Principalmente quando a gente tem certeza de algo, a gente tem alguma convicção, quando a gente se acha o dono da razão, e alguém questiona, né, a gente, alguém pergunta, a gente, ou quer mostrar um outro lado, não está certo, eu estou certo. Nós somos bons em questionar. E Jonas não quis nem questionar. Jonas, ele pega e foge. E nesse período de fugir, vem a tempestade. Ele estava num barco, vem a tempestade. Daqui a pouco eles começam a conversar, entre eles. E agora, por que essa tempestade está nos assolando? Cada um começa a buscar o seu Deus. E de repente encontram um Jonas, tiram uma sorte lá. E Jonas fala assim, ei, tá bom, eu sei, é comigo o negócio. A culpa é minha, eu estou fugindo do meu Deus. Então faz o seguinte, me jogue no mar. Naquele momento Jonas até está pedindo a morte. Às vezes a gente está tão cansado, a gente quer, às vezes até a morte. A gente está tão amargurado, tanta tristeza, tanta dificuldade. E a gente já ouviu tantas palavras de Deus para nossas vidas, uma promessa, alguma direção. Só que é tão difícil, é complicado o chamado. Então é bom eu ficar quietinho, espera Cristo voltar, vai ser até melhor.
E às vezes a gente está nesse mover, né? E Deus fazendo, operando, e de repente a gente levanta a mão e eis-me aqui, Senhor, usa-me, fala comigo. E aí de repente Deus começa a chamar, Deus começa a dar oportunidades. E aí você, não, espera, não estou pronto. Mas nós estamos pedindo isso, de repente você está negando o seu próprio chamado. Talvez você está como Jonas. Você sabe o teu ministério, você sabe o teu chamado, você sabe que Deus tem um propósito para a sua vida, só que você está fugindo. Não, é difícil, você vai ter que se empenhar, você vai ter que ter um sacrifício, vai ter que colocar valor nisso. Melhor deixar de lado, alguém vai fazer. Só que quando ele é jogado no mar e a baleia não, né, amado? Desculpa. Um grande peixe engole Jonas. Ele se arrepende, ele ora, ele fala assim: Deus, eu vou cumprir tudo aquilo que o Senhor pediu. Eu quero viver esse tempo de relacionamento. Eu quero viver uma adoração. Cristo, quando ele é preso, quando os sacerdotes chegam, levam ele, a palavra fala que ele ficou só. E porque eu quis trazer justamente esse momento. Nós estamos vivendo um tempo onde as redes sociais, nossos cultos estão sendo transmitidos. A nossa vida, ela está enraizada nas redes sociais. Tudo nós queremos postar, né? Tudo nós queremos, nós queremos ser visto. É tão bom, né, a gente comprar algo novo e mostrar. É tão bom a gente estar bem, né, com a gente mesmo e vamos mostrar, ó, como eu estou feliz, como eu estou. Mas existem processos, existe um momento que você não vai ter um público. É o particular, é o momento onde você vai estar só. Às vezes nós estamos tão bem na rede social, mas e no nosso quarto? Tristeza, depressão, insatisfação, dúvidas, incertezas. Será que Deus me ama? Será que eu tenho um chamado? Será que eu vou ter uma vida de alegria? Será que eu vou ter uma vida de paz? Vai ter momentos, amado, que você não vai ter um público te olhando. E Deus está esperando você no particular. Quantos estão entendendo, digam amém. Com o relacionamento diário, eu percebo o quanto eu preciso mudar, o quanto eu preciso do Espírito Santo. Quando nós vivemos um arrependimento diário, como Davi se arrependeu, como Jonas se arrependeu, quando nós vivemos uma vida de arrependimento, nós vivemos vidas de frutos. Quando nós vivemos um tempo de vida diária de arrependimento, nós deixamos de lado a frieza, nós vencemos a falta de amor, nós vencemos o orgulho, nós vencemos o nosso eu. Nós começamos a colocar Deus em primeiro. Eu nem falei do tema da mensagem, né, amado? E justamente o tema da mensagem, segundo plano. Até minha esposa hoje estranhou quando eu falei, né, do tema. Por que segundo plano? Porque o verdadeiro adorador, ele entende que em primeiro lugar é o reino de Deus, é a presença. O que eu quero, o que eu preciso, o que eu busco, fica em segundo plano. Se Deus fazer, Ele é Deus. Mas se Ele não fazer, Ele continua sendo Deus. Amém? Os servos de Davi, eles ficaram confusos. Eles, no momento, até ficaram com medo de Davi. Porque enquanto o menino estava tão doente, ele estava morrendo, Davi, ele se trancou no quarto. Ele só orava, só jejuava,
só chorava, só buscava de Deus. E os servos não sabiam o que fazer. Quando vinha um problema na sua vida, as pessoas ao seu redor talvez vão falar: eu não estou entendendo o que ele está fazendo. Porque você vai estar confiando e buscando em Deus. Momento de dificuldade, amado, não é momento de eu buscar na minha força. Não é o momento de eu buscar num amigo. Não é o momento de eu buscar naquilo que o mundo pode oferecer. É buscar em Deus uma solução. É buscar em Deus uma direção. Jonas, ele até pensou em morte. Me jogue no mar. Para você cumprir o chamado. Para você viver uma vida de adoração. Não adianta você querer abandonar aquilo que o Senhor já prometeu. Deus vai continuar esperando em você, de você, para cumprir aquele propósito. E nem sempre você vai ter um público. Cristo, talvez naquele momento que ele tanto queria algum discípulo com ele, algum amigo, ele ficou só. Mas ele entendeu: eu vou adorar a Deus até se eu estiver sozinho. Se você estiver sozinho, você vai continuar adorando a Deus? Se você estiver cercado de amigos, você vai continuar adorando a Deus? Vamos continuar com a palavra? 2 Samuel, capítulo 12, versículo 19. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Repita comigo: a criança morreu. Então perguntou: a criança morreu? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão. Repita comigo: levantou-se, lavou-se. Repita comigo, igreja: ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Jonas capítulo 3, versículo 10. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Repita comigo: não fez. Mateus 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Repita comigo: toda autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Repita comigo: Jesus está comigo todos os dias. Os três receberam palavras difíceis de Deus. Os três adoraram, permaneceram firmes. O resultado final foi completamente diferente dos três. Mas sabe qual é a resposta que Deus esperou dos três e Ele espera de nós hoje? Adoração. Uma vida de adoração. É o que Deus espera. Porque a própria palavra fala, eu li no início, que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não importa o momento que você passa, adore. Se você está passando por dificuldade, adore. Se você está passando por um tempo de alegria, um tempo abundante, adore. Se você está passando por um tempo de muita amargura, tristeza em seu coração, na sua alma, adore. Se você está passando um tempo de dúvida, eu até quero enfatizar em relação ao teu chamado. Será que Deus te ama? Será que Deus tem algum
propósito para a sua vida, adore. Não importa o momento, leve uma vida de adoração. Porque nós só vamos manter essa chama acesa, só vamos conseguir continuar a cada dia colocando a lenha. O fogo não cessará. Nós iremos restaurar o altar todos os dias, sendo um verdadeiro adorador. A sua vida é para louvar. Você foi criado para o louvor e a glória dele. Este é o propósito da sua vida. A sua vida só será completa no centro da vontade de Deus. Então, não fique mais preso, se entregue. Nós viveremos várias estações. Nós viveremos muitos momentos. A vida passa muito rápido. E você se engana, amado, que a vida é só aqui neste tempo. Viver somente 60, 70, 100 anos e só. O propósito que Deus tem é muito maior que isso. É toda uma eternidade. É toda uma eternidade de relacionamento com Ele, de face a face com Cristo. O noivo está vindo. O noivo está chegando. Cristo só está esperando o Pai falar assim: é hora. Eu vou buscar. O arrependimento e a adoração diária, ela atrai a presença de Deus e não o seu favor. Às vezes nós cantamos, muitos querem as suas mãos. Muita gente só busca Deus porque precisa de algo, de um favor, de uma bênção. Mas nós queremos, além disso, os pés, se prostrar, se arrepender, adorá-lo. O favor, ele é consequência. Você que é pai vai saber muito bem isso. Você ama o seu filho em todo momento. Ele sendo um bom filho ou não, ele obedecendo e às vezes desobedecendo, você continua amando. É teu filho. Você mesmo assim, você ainda quer o melhor para ele. Quando Deus olha para nós, Ele continua nos amando. Nós acertando ou errando, nós sendo fiel à palavra ou não, Ele continua nos amando. Só que quando a gente cumpre o nosso propósito, Ele vem com os mimos, com os presentes. Uau, isso é tão bom. Davi, ele não alcançou o que estava pedindo. Nós acabamos de ler. O filho dele morreu. E quando ele ouviu que o filho morreu, o que ele fez? Se levantou, se lavou, trocou de roupa, se ungiu, foi à casa do pai. E o que ele fez? Adorou. Quantos de nós sentem muito uma doença, a morte? E tem gente que parece que é tão frio, né? Perde alguém da família, alguém próximo e, como dizem, a vida que segue, né, faz parte. Só morre quem está vivo. Porém, tem gente que leva o processo de luto de uma maneira muito mais dolorosa, a um tempo maior. Lembra que eu falei de processos? Cada um tem o seu processo. Só que independente se isso dói, um tempo de uma dor física, a gente perdeu alguém, Deus, Ele continua sendo Deus. Nós precisamos ainda continuar adorando, precisamos ainda continuar se levantando. Amém? Davi, ele adorou, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Nos Salmos nós vemos tantas adorações de Davi em tempo de angústia, em tempo de tristeza, em tempo de guerra.
Mas nós também vemos tantos louvores em tempo de júbilo, de alegria, de celebração. Porque ele sabia o Deus que ele estava servindo era um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Se você está passando por um tempo difícil, esse tempo vai passar. Mas continue adorando, continue louvando. Jonas, mesmo tentando fugir, depois que ele sai da barriga daquele grande peixe, Deus fala com ele novamente: Jonas, vai para Nínive. Então ele fala: Senhor, eu vou, porque esse relacionamento eu não vou mais deixar. Eu vou naquela cidade pregar, levar essa palavra de juízo. E qual que foi o final da história? O Senhor olhou o arrependimento daquele povo, de todo o povo, e não destruiu mais a cidade. Davi não alcançou o seu pedido. E a palavra de Jonas, que era de juízo, já não aconteceu mais. Deus teve misericórdia e compaixão. Talvez você tenha errado tanto nos últimos anos, nos últimos dias, e você olha para você mesmo e você vê: como que Deus me ama? Como que eu vou levar uma vida de adoração? Se eu levo uma vida de pecado, eu não consigo largar o pecado, eu não mereço. Se você viver uma vida de arrependimento e entregar, ser sincero, priorizar o relacionamento, o teu arrependimento vai chegar aos céus. Aquilo que talvez era uma maldição vai se tornar em bênção. O que era morte vai se tornar vida. Uau! Aquilo que era tão difícil, porque você estava carregando. O vício que você tentava largar e não conseguia, estava tentando sozinho. Na hora que você levar uma vida de adoração, Cristo vai falar assim: ei, deixa eu pegar o teu fardo. Pega o meu. Jesus, ele morreu por pecados que ele nunca cometeu. Ele foi crucificado no meu lugar, no teu lugar. Sabe qual foi a resposta de Cristo quando ele faz aquela oração? Pai, eu não quero morrer, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Sabe qual foi a resposta? Eu vou cumprir o propósito. Vai ser difícil, vão me crucificar, vão falar mal, vão fazer piadinha. Às vezes as pessoas fazem piadinha de você, não acreditam nos teus sonhos, não acreditam no teu chamado, não acreditam nas suas palavras, não dão valor ao que você fala. Parece que às vezes quando você está falando, as pessoas tá. Parece que às vezes você fica sozinho. E qual é o resultado? É-me dado todo o poder nos céus e na terra, e Cristo está comigo todos os dias. Quero chamar a equipe de louvor. Sabe o que todos eles receberam? A presença de Deus. Todos eles ouviram a direção de Deus, cumpriram um propósito, resolveram dizer um sim para aquilo que Deus estava falando. A resposta da oração deles, nem todos receberam. Não era aquilo que eles queriam, mas eles continuaram adorando e receberam a presença, receberam experiências e receberam algo tão grande que está escrito na palavra, essas experiências. E até hoje nós falamos sobre eles, contamos aquilo que eles viveram, porque eles priorizaram ser um adorador e colocaram os seus sonhos, os seus projetos em segundo plano. Adoração
dentro dessa palavra de adoração, eu quero mostrar duas coisas que nós podemos fazer para viver essa vida de adoração. A primeira delas, se você tirar as duas primeiras letras, o que se forma? Oração. Um verdadeiro adorador, ele tem uma vida de oração. É impossível eu ter um relacionamento com Deus se não orar. O que é oração? Falar com Deus, conversar com Deus, me relacionar com Deus. Então, como que eu vou viver uma vida de adoração se eu não converso com Ele? Coloque-se em pé, só para dizer que nós estamos acabando. Eu quero motivar você nessa noite. Se você já tem vivido uma vida de oração, intensifique. Ore um pouquinho mais. Valorize um pouquinho mais. Para que quando Deus falar com você, quando Deus trazer a resposta daquilo que você está buscando, se não for aquilo que você quer, você tenha maturidade e entender o propósito. Que você vai passar por um processo. Que você não consegue ver o final hoje, mas você vai confiar nele. Davi perdeu o filho, mas ele confiou em Deus. E a palavra fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Que honra! Que honra ter esse registro na Bíblia, na palavra de Deus. Ser um homem segundo o coração de Deus. Ser um adorador. Então eu motivo a você. Às vezes é difícil, mas ore. Douglas, eu não consigo orar mais do que 1 minuto. Uau, comece com 1 minuto. Eu quero contar um testemunho. Nós temos um grupo de oração dos adolescentes na igreja. E existem alguns adolescentes que fazem parte. Já fazem mais de 1 ano. Talvez você não sabia, mas nós temos adolescentes que oram toda semana. Pela igreja, pelas famílias, pelos ministérios, por eles mesmos. E lá no início, quando nós colocávamos o tema para orar toda semana, alguns deles oravam 10 segundos, sim ou não? Alguns oravam... A gente tentava ouvir a oração e não entendia. Mas sabe como é a oração hoje? Clara. Já ora 2 minutos, já ora 3 minutos. Um crescimento. Vocês não têm ideia quanto o meu coração, o coração deve ficar alegre com isso. Olhar para eles e ver um crescimento. Mas é um empenho. Mais de 1 ano. Houve mudança do dia para a noite? Você vai mudar do dia para a noite? Adoração e oração é um processo, dia após dia. E dentro dessa palavra oração, se eu tirar as 2 primeiras letras do que eu tenho, ação. Eu preciso me movimentar. Eu preciso ter uma ação diferente. Como que eu vou viver uma vida de um verdadeiro adorador fazendo as mesmas coisas? Como eu vou viver um nível mais alto com Deus, um relacionamento melhor, viver uma nova experiência fazendo a mesma coisa? Eu preciso me movimentar. Eu quero uma nova experiência. Eu já tenho ouvido direção de Deus, eu já tenho recebido essa presença que transforma, eu já tenho vivido algo extraordinário, mas eu quero mais. Sabe como você vai ter mais? Quando você se movimentar mais. Então eu vou orar mais, então eu vou testemunhar mais, então eu vou ser um reflexo de Cristo a mais. Eu preciso ter uma ação diferente, eu preciso me movimentar.
que eu já falei isso aqui e eu vou repetir. Em muitos momentos, a palavra de Deus, nós trazemos um comparativo com água. Que ela vem purificar, que ela vem limpar. Mas o que acontece se nós temos na nossa casa um balde de água no quintal, pneu, e a água fica parada? O que acontece? Já ouviu falar de dengue? Quantos já ouviram falar de dengue? Para quem já pegou é complicado, mano. Água não é vida. Nós não precisamos de água para o nosso corpo. E de repente uma água parada ela se torna um problema. A palavra de Deus, ela é vida. Quantos creem que a palavra de Deus é vida? Quantos creem que a palavra de Deus é vida? Mas o que acontece com a palavra parada? Eu conheço os mandamentos, eu conheço os princípios, eu conheço as leis, eu conheço o chamado, eu sei o que eu tenho que fazer, mas se eu não faço nada, eu viro um religioso. Eu sei julgar, eu sei apontar o dedo, eu sei mostrar onde está o erro, porque eu conheço. Eu sei mostrar o quanto eu sou bom e o irmão precisa do juízo de Deus. Eu sei a palavra, eu conheço. A palavra sem ação, ela nos torna um fariseu. E sabe o que o fariseu fez? Eu vi essa frase hoje. Nós estamos na mão de Deus todos os dias. E a única vez que Cristo estava nas nossas mãos, nós o crucificamos. Então não adianta eu ler a palavra e não agir. Que a partir dessa noite você viva uma vida de um verdadeiro adorador. Intensifique sua vida de oração. Se movimente. Vamos ter novas ações. E antes do louvor, e antes de nós encerrarmos, orarmos, eu tenho uma oração. Gostaria de fazer uma oração com a igreja. Eu tenho um pedido. Você que nos visita, você que talvez nunca fez essa oração, reconhecendo Cristo como seu Salvador, você que talvez não entende o Evangelho, a palavra, não tem esse conhecimento, só que algo mexeu com você nessa noite, você ouviu algo e isso impactou você, e você já está decidido no seu coração: eu preciso disso. Eu talvez não saiba como fazer, mas eu quero viver uma vida de adoração. Você que está nos assistindo, talvez você recebeu essa palavra, está se sentindo impactado e quer receber uma oração, você quer que Cristo faça parte da sua vida. Faça conosco essa oração também. Eu quero que você levante sua mão. Você que entendeu que precisa levar uma vida de adoração e que quer reconhecer Cristo como seu Salvador. A palavra de Deus diz que aquele que crê em Cristo, que Ele é Filho de Deus, reconhece e confessa Ele diante dos homens, Deus o adota como filho. Uau! Deus espera um relacionamento. Quero convidar toda a igreja a fechar os olhos. Eu quero que você repita comigo essa oração. Pai, eu me arrependo dos meus pecados. Me perdoa, porque eu deixei em segundo plano, o Senhor em segundo plano. Eu reconheço que Cristo é o Filho do Deus vivo. Escreve o meu nome no livro da vida
Espírito Santo, me ajude nessa nova caminhada, me ajude nessa nova vida, em nome de Jesus, amém. Feche seus olhos. E eu quero que você agora coloque a sua vida diante do Senhor. Se tudo aquilo que eu falei nessa noite, você entendeu que você precisa de mudança, você precisa agir, ter uma atitude diferente, ter uma ação diferente. Neste momento do louvor, você não simplesmente cante, porque você entendeu que adoração não é a música, é um estilo de vida. E se você conhece a canção, você faça essa canção uma oração. Se você reconhece nessa noite que você não tem valorizado tanto a oração e que você quer orar mais, mas que você precisa da ajuda do Espírito Santo, então nessa noite comece a orar e falar: Espírito Santo, me ajuda a viver uma vida de oração, me ajude a viver uma vida de mudança. O Senhor está procurando um verdadeiro adorador. Encontre em mim. E tudo isso que nós estamos vivendo, essas visitações no culto, essas experiências no culto, eu não quero mais essas visitações somente no culto. Eu quero uma morada na minha casa, eu quero uma morada no meu lar, eu quero essa presença diária no meu quarto, eu quero essa presença diária no meu relacionamento com o meu cônjuge, eu quero essa presença diária no meu relacionamento com meus filhos, com os meus pais. Eu quero motivar você a fechar seus olhos e já começar a adorar. E lembra daquilo que eu comecei falando. O que para você é difícil nessa noite? Davi falou: eu não vou oferecer nada que não me custe alguma coisa. Será que você, sabendo que o culto está acabando, será que você já está pensando na janta? Será que já está difícil? Você já está cansado? Até que Ele venha, dia e noite, eu não vou parar, eu vou adorá-lo, porque Ele é o meu Senhor, é nele que eu confio. Então, se para você é tão difícil fechar os teus olhos, comece com isso. Comece recebendo algo novo, fechando os teus olhos. Se para você é tão difícil você expressar a tua adoração levantando as suas mãos, comece levantando. Se é tão difícil você abrir a sua boca dizendo: Jesus, eu te amo, mesmo em tempo de dificuldade, comece a declarar: Jesus, eu te amo. Se você não consegue enxergar o que Deus tem para você, comece a ser como Davi. Levante-se, adore, adore. E isso não vai ser apenas num sábado à noite, vai ser todos os dias. O Espírito Santo vai te chamar todos os dias. O Pai todas as tardes vai chegar para você: filho, vamos conversar. Espírito Santo, queremos o teu manifestar. Aos teus pés estou. Espírito Santo, tu és a pessoa mais importante neste lugar. Tudo que sou. Espírito Santo, fala conosco. Tudo que eu te Espírito Santo, nos constrange com a tua presença neste momento. receba aqui, Senhor. Como com seus irmãos e vem neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Em minhas lágrimas que vão cair, basta olhar no seu rosto. Fui perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros vou
aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. E não importa o preço Não importa o preço Pai, não importa, Senhor, o preço. do perfume derramado. Pai, não importa, Senhor, a tua resposta, Pai, pelo aquilo, Senhor, que nós estamos tanto buscando, pedindo. A tua presença vale mais. Nós queremos confiar no Senhor. E não importa Queremos o viver uma vida de preço adoração, uma vida, Senhor, de um verdadeiro Senhor adorador. derramado. Pai, encontra, Senhor, neste lugar, Senhor, nessa noite, corações quebrantados, coração, Senhor, disposto, Senhor, a pagar o preço, Pai, pela tua presença. Não importa o preço. Pai, Senhor, venha quebrantar, Senhor, venha, Jesus, nos constranger, Pai, com tua presença. Queremos priorizar, Senhor, o secreto, queremos priorizar o relacionamento. Tua presença vale Deus, e tudo aquilo que nós temos não pedido importa o preço. ficará em segundo plano, Perfume derramado. porque a tua presença é mais importante. Tua presença vale Porque a tua mais. presença é mais importante. Tua presença vale mais. Pai, que nós vemos agora te entregar tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo, Senhor, que nós somos, O perfume derramado. mesmo sendo difícil. Tua presença Nós vale confiamos no mais. Senhor, nós queremos mais ser a tua Tua presença. presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. Tua presença